Bom, pessoal, olha só. Ontem o Fantástico exibiu, né, em sua reportagem. Ele fez uma reportagem exclusiva com o criador da lei Magnitsky nos Estados Unidos, que criticou as sanções de Trump contra Alexandre de Moraes, dizendo que são motivadas por interesses políticos e não por violações de direitos humanos. Já o senador Flávio Bolsonaro, que está aqui no Brasil, discursa em Copacabana e diz que é muito triste ver seu pai tornozeleira como se fosse um bandido. Agora, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, ele é o exilado político lá, né? Diga-se de passagem, ele diz que o caso de seu pai é pior que na Venezuela e que irá buscar sanções europeias. A coisa tá ficando pior do que nós imaginávamos. Mas assim, ó, ontem teve manifestações em mais de 60 cidades em todo o país. E todas as manifestações era justamente apoiando o governo Trump, né? E foi dada a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e automaticamente também pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes, tá? Agora, manifestantes também saíram às ruas de Londres para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes e Lula. Já o senador Espiridião Almin, que participou em uma dessas manifestações aqui no Brasil, diz que faltam apenas 6 assinaturas para abrir processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Será que agora vai? Veja comigo. Em outra frente, as sanções impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, são consideradas por especialistas a pior crise entre Brasil e Estados Unidos desde o golpe militar de 64. O repórter Carlos Delanoy conversou com o ex-investidor e ativista que lutou para que fosse criada a Lei Magnitsky, usada por Donald Trump contra o juiz brasileiro. Então, deixa eu dar um adendo aqui nesse vídeo. O Fantástico diz que entrevistou o criador da Lei Magnitsky. Na verdade, não foi ele que criou, não, tá? Não foi ele que criou. No fim do vídeo eu mostro pra vocês quem foi. A história de horror nessa prisão russa nasceu a lei americana feita para punir violações dos direitos humanos e corrupção no mundo. E que esta semana foi aplicada pela primeira vez a um brasileiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Fantástico conversou com Browder. Fui o responsável pela aprovação da Lei Magnitsky nos Estados Unidos em 2012, batizada com o nome do meu advogado, Sergei Magnitsky, brutalmente torturado e assassinado em uma prisão russa por expor corrupção. A partir daí, assumi como missão de vida aprovar uma lei para punir outros corruptos e violadores de direitos humanos, bem como as pessoas que mataram Sergei Magnitsky. Já foram punidas mais de 650 pessoas e entidades ao redor do mundo, entre elas autoridades russas, chinesas e ditadores como Nicolás Maduro na Venezuela e Bashar al-Assad, que liderou um violento regime na Síria, e organizações terroristas como a Al-Qaeda. Agora foram bloqueados todos os bens e participações em bens de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Além disso, ele também não poderá fazer qualquer transação com empresas, bancos ou cartões de crédito americanos. O Supremo Tribunal Federal informou que Alexandre de Moraes não tem, nem nunca teve, bens, dinheiro ou qualquer propriedade nos Estados Unidos. O professor de Relações Internacionais, Vitélio Brustolin, afirma que as sanções a Alexandre de Moraes e as tarifas de 50% impostas a produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos são um marco na história. Esse é considerado o momento mais baixo das relações exteriores entre Brasil e Estados Unidos em pelo menos 6 décadas, desde o golpe de 1964. Nas últimas décadas, não há nenhum momento de crise diplomática tão grave entre os dois países. O homem que ajudou a criar a Lei Magnitsky não concorda com as punições ao ministro do STF. O homem que ajudou a criar. Politically motivated sanctions. As sanções impostas ao juiz não têm nada a ver com violação de direitos humanos e tem tudo a ver com acerto de contas político. Então não tem nada a ver com direitos humanos, né? Tá lá o Daniel Silveira, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Daniel Silveira tá lá quase perdendo a perna. E aí, Alexandre de Moraes não dá o habeas corpus pro cara. Quer dizer, tipo, ele quer cumprir a prisão em casa e tem que ir pro hospital urgente. E só falta a autorização do Alexandre de Moraes. E aí,
Então tá, não é direitos humanos. Então beleza, é isso aí. Donald Trump disse isso. Disse que não está satisfeito com esse juiz porque ele está processando seu amigo Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Cara, o que eu vou dizer disso aqui? Olha só para orientar vocês, a Lei Magnitsky foi criada em resposta à morte de Sergei Magnitsky, que foi advogado, tá? Tem uma parte aqui que não falaram aqui, um advogado, na reportagem, ele foi um advogado russo, Sergei Magnitsky, ele foi um advogado russo que expôs um esquema de corrupção, né, em que ele descobriu, era um rombo de 250 milhões, se não me engano, na Rússia. Então, a legislação foi aprovada em 2012, durante o governo de Barack Obama. Então, foi Barack Obama, tá, que sancionou essa lei nos Estados Unidos. Né? O objetivo principal da lei é punir autoridades estrangeiras envolvidas em violações de direitos humanos e corrupção. Ela permite, tá, as sanções como congelamento de bens, a proibição de entrada nos Estados Unidos, né? Então perdeu o visto, foi o que aconteceu com o Alexandre de Moraes, e tem mais ministros aí que vão perder vistos também aí, vão ser congelados os bens, e não é só nos Estados Unidos não, tá? Tem uma reportagem aí que diz que Donald Trump já está falando que os governantes de outros países cumpram, como os Estados Unidos está pedindo, essa lei. Por exemplo, se Moraes tiver algum bem na Itália, por exemplo, já conversou com o Donald Trump, infelizmente ele vai ser barrado lá na Itália também, tá? Então, é proibição de entrada nos Estados Unidos desses indivíduos, né? E considerados responsáveis, né? Eles vão ser considerados responsáveis por esses atos aí. Bom, beleza. Explicado quem é Sergei Magnitsky, né? Aí, agora sim, o médico de Daniel Silveira suspeita que ele tem infecção sanguínea e derrame articular, pedindo urgência e até, pelo amor de Deus, ele diz aqui, para levá-lo a um hospital onde se faz uma cirurgia para a realização de exames. Aqui está o parecer técnico, né? Quem quiser pausar o vídeo e ler o parecer técnico do médico, está aqui, tá? Aqui, o Dr. Paulo Faria, o advogado de Daniel Silveira, acaba de anunciar que seu cliente possivelmente contraiu uma infecção que pode matar e ficar preso, ou matar se ficar preso. Então, por isso que eles estão pedindo urgente levar Daniel Silveira para um hospital especializado, tirar ele da cadeia, daquelas condições de cárcere, enfim, e botar ele em detenção domiciliar, né? Preso domiciliar, com o Bolsonaro. Como o Bolsonaro tá lá, infelizmente, com tornozeleira eletrônica e tudo. E deixar ele em casa, mas antes ele passar por um médico especialista, tá? Aí eu quero mostrar o vídeo para vocês aqui. Hoje é domingo, dia 3 de agosto de 2025. Quero falar do Daniel Silveira. Ontem eu fiz uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, que pratica tortura contra o Daniel Silveira. Sexta-feira, ele recebeu alta. Em vez de mandar o Daniel para a prisão domiciliar, como a defesa vem pedindo desde antes da cirurgia, ele determinou que a SEAP o reconduzisse para a colônia agrícola de Magé. Isso mesmo depois de mais de 30 pedidos de prisão domiciliar. Pedidos esses que foram inseridos na EP 32 e ignorados por Alexandre de Moraes. Então eu quero mais uma vez denunciar a tortura que está sofrendo Daniel Silveira. Agora há pouco, por volta de 16 horas, a mãe do Daniel Silveira entrou em contato conosco informando que ele teve febre 2 vezes seguidas, de sexta para sábado e de sábado para domingo. E para quem não precisa nem ser médico para dizer, quem tem febre é porque tem algum tipo de infecção. E nós estamos alertando que o Daniel Silveira corre risco de morte, porque ele pode pegar uma infecção generalizada e vir a óbito. Ele pode ter uma trombose e vir a óbito. Então, há poucos, ou seja, por volta de 18h10, 18h15, nós apresentamos uma petição no processo para poder solicitar extrema urgência no encaminhamento do Daniel Silveira para o hospital, para que ele possa fazer exames de sangue, de hemocultura e também ressonância magnética, porque é bem provável que ele tenha tido uma hemorragia e por isso que a situação da perna dele está daquela forma, como você pode ter visto aí nas imagens circulando pela internet. Então,
Orem por Daniel Silveira. Infelizmente, ele está sob tortura do Estado. Esse Estado que diz que existe uma democracia, infelizmente não há, tá bom? Orem por Daniel Silveira. Pessoal, para quem não conhece, eu trabalho em um hospital. Não sou médico, não sou especialista no assunto, mas o pouco que eu entendo, eu vou deixar um adendo aqui. Eu creio que como paciente, né, como o paciente está em risco de morte, com septicemia, se não me falha a memória, tá? O médico assistente tem o poder de transferir ele para um hospital onde possa receber o devido tratamento. Não fazê-lo, se o médico não fazer, então não fazê-lo até implica para o médico uma omissão de socorro. Eu acho que tem algo errado nesse assunto aí, tá? Tá desrespeitando, de repente, uma ordem do ministro Alexandre de Moraes? Olha só, olha o que está acontecendo. Daniel Silveira está com risco de morte. Aí o médico não pode transportar ele, o médico tem esse poder de tirar ele da cadeia e transportar ele, claro, com toda segurança, aquela coisa toda, com segurança, né, com os guardas da prisão lá transportando e tal, mas ele tem que ser transportado para um centro cirúrgico urgente. E não estão fazendo isso. O médico, por sua vez, não faz porque está com medo de desobedecer uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Então, o que nós queremos aqui é que Alexandre de Moraes assine, de uma vez, dê autorização para levar Daniel Silveira para a cirurgia urgente, se assim for possível. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui com mais detalhes. Os advogados do ex-deputado federal Daniel Silveira solicitaram ao Supremo Tribunal Federal que o ex-parlamentar cumpra 30 dias de prisão domiciliar em uma clínica especializada lá no Rio de Janeiro. Vamos voltar a conversar com o Rodrigo Viga, que está por dentro desse caso. Qual que é o motivo do pedido, hein, Viga? Necessidade de uma cirurgia no joelho em uma clínica, uma unidade particular aqui do Rio de Janeiro. Então, recuperação precisa ser, segundo a defesa do Daniel Silveira, dentro de casa, nessa prisão domiciliar. Lembrando que o Daniel Silveira está preso desde 2022, decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, foi condenado a mais de 8 anos de prisão por conta daquelas investigações em torno de supostos estímulos a atos antidemocráticos aqui no país. Nesse momento, hoje, né, Daniel Silveira, ex-deputado federal, cumpre pena em uma casa de custódia, em uma unidade prisional em Magé, na Baixada Fluminense. Mas a defesa está solicitando ao ministro Alexandre de Moraes essa permissão temporária para que ele vá para domiciliar e se recupere dessa necessidade da cirurgia no joelho. Rapidamente. Pessoal, fica aqui a nossa solidariedade a todos os presos que, no momento, eles são presos políticos, tá? São presos políticos, no meu ver, no meu entender, eles, sim, são presos políticos e é desumano o que Daniel Silveira está passando lá na prisão. Só depende do ministro Alexandre de Moraes dar uma canetada e tirar ele de lá e autorizando para que levem ele para um hospital especializado para ele ser atendido, devidamente atendido, né? Digamos que também a defesa, como vocês viram na reportagem, a defesa está tentando tirar ele de lá ao mesmo tempo que ele quer ser, enfim, ele quer cumprir a prisão domiciliar. Fica aqui nossa solidariedade. Até o próximo vídeo aí, eu vou trazer para vocês também as manifestações que aconteceram ontem, na segunda parte desse vídeo. Até daqui a pouco.